Bom dia, pessoal do oitavo ano! Estamos hoje aqui para mais uma aula de geografia. Hoje falaremos sobre a fragmentação cultural dos povos tradicionais, certo? Então, pessoal, estamos falando sobre África e, dando continuidade, precisamos ressaltar que a África é um continente com grande diversidade cultural. Apesar de muitas vezes a África ser vista como uma região de características homogêneas, na realidade, compreende povos, etnias e culturas muito diferentes entre si. Entre suas manifestações culturais estão suas práticas religiosas, importantes porque exercem influência, em diversos componentes da vida social de determinada comunidade. Grupos religiosos diferentes têm hábitos alimentares, têm conceito de moralidade, de punição, de certo e errado, completamente diversos, o que permite, em certa medida, melhor compreensão de sua organização. Pois é, hoje nós falaremos sobre essa diversidade religiosa da África e o que essa diversidade religiosa traz como consequências para esse continente tão diverso religiosamente, certo, pessoal? Olha, quando falamos no continente africano, no que se refere às manifestações religiosas, é necessário considerar que houve principalmente 3 grandes grupos de manifestações no continente. E esses grandes grupos, eles surgiram em contextos históricos e geográficos diferentes, certo? Por exemplo, nós temos as religiões nativas, Nós temos os islâmicos, com grande presença no continente, e nós temos os cristãos. Então, aqui são os 3 grandes grupos de manifestações religiosas, São os 3 grandes grupos religiosos do continente africano. Então, as nativas são religiões originais dos povos nativos africanos que surgiram a partir da evolução de suas organizações sociais. Em geral, apresentam pouca organização escrita, sendo sobretudo transmitidas oralmente. Então, aqui são as religiões tradicionais africanas, as religiões nativas africanas, que surgiram a partir de suas organizações sociais, ali de cada tribo, que traz na oralidade a transmissão dessa religiosidade, certo? Já os islâmicos, outro grande grupo religioso do continente africano, os islâmicos, eles foram introduzidos no continente a partir de ocupações históricas desses grupos religiosos. A expressividade desse grupo chegou ao continente com a ocupação dos árabes, vindos do Oriente Médio. Então, com diásporas, com saídas de grandes contingentes populacionais do Oriente Médio, da Ásia, da Europa, nós tivemos ali a introdução dos islâmicos na África. E os cristãos é o terceiro grande grupo a ser falado aqui de religiosidade presente no continente africano. Então, os cristãos chegaram ao continente africano durante o período neocolonial, no neocolonialismo, vindos principalmente dos países europeus. Entre os principais exemplos desse tipo de religião estão as práticas difundidas durante a ocupação europeia no continente. Então, que são as 3 correntes religiosas que dominam o continente africano: as religiões nativas, os islâmicos e os cristãos. E isso gera, pessoal, geram grandes conflitos que nós estudaremos a partir dos próximos slides. Então, aqui você pode observar, muçulmanos em oração em Burkina Faso, um templo cristão em Joanesburgo, e aqui é uma referência, essa terceira imagem é uma referência às religiões nativas africanas, Então, esse intercâmbio entre os povos
trouxe para a África um grande sincretismo religioso que falaremos a seguir. Então, pessoal, a distribuição geográfica das principais religiões do continente africano tem raízes históricas. Como assim, professora? Sim, tem raízes históricas, onde esses povos que chegaram ao continente foram introduzidos, ali predomina as religiões. Então é isso que nós precisamos entender. A região localizada mais ao norte, como você observa aí no mapa, que é colocado no slide, ela sofreu influência dos povos árabes, certo? Com predominância da religião muçulmana. Então, é ao norte que nós temos a predominância dos muçulmanos. Você observa nessa cor verde do mapa, ali nós temos a predominância dos muçulmanos, né? Da religião islâmica, do islamismo, certo? Aí nas regiões central e setentrional predominam religiões nativas e o cristianismo, levado para o continente durante a colonização europeia. Então você observa aí 3 grandes cores no mapa, onde nós temos o cristianismo, onde nós temos os muçulmanos, né, a religião islâmica, e onde nós temos as religiões nativas africanas. Então, como você observa claramente no mapa a presença, a separação desses grandes grupos étnicos religiosos, certo? Olha, pessoal, é importante frisar que a religião cristã também é preponderante, né, em países e regiões onde o processo de colonização apresentou maior influência, como nas regiões litorâneas, nos quais os europeus estavam mais presentes em virtude da utilização da navegação como meio de exportar os produtos retirados do continente para as metrópoles. Então você observa aí a predominância do cristianismo na África do Sul, você observa em Serra Leoa, Libéria. Então, nas áreas, né, litorâneas, você observa a presença do cristianismo, certo? Então, tem tudo a ver com o processo de neocolonialismo que o continente africano sofreu. Tem tudo a ver com o neocolonialismo na África, né? Essa colonização europeia que adentrou o continente. As alterações na composição religiosa da África mostram que as influências das religiões nativas do continente estão perdendo espaço entre os seus praticantes, havendo grande aumento da prática cristã. Isso revela o quanto a influência colonial no continente ainda é marcante, gerando apagamento histórico das comunidades tradicionais. Então você observa aí, as comunidades tradicionais do continente, elas vêm perdendo espaço. Então as religiões nativas, elas vêm perdendo espaço. E quem vem ganhando espaço cada vez mais? Né? Nós temos os cristãos. Então nós temos aí a grande influência do colonialismo, do chamado neocolonialismo que a África sofreu. Então as religiões nativas, elas vêm sofrendo um apagamento. O que seria isso, professora? Um distanciamento dos seus rituais, das suas práticas, não é isso? E nós precisamos entender também que essa união, essa mistura de religiões no continente africano, né, as nativas, o islamismo, o cristianismo, trouxe para o continente um chamado sincretismo religioso. Então, o que é o sincretismo religioso? É a adição de características de outras religiões às crenças tradicionais. Então, o que eles tinham de crença tradicional foi sendo adicionado. Eles foram pegando elementos do Islã, elementos do cristianismo e foram também trazendo para as suas práticas. Então, isso é o sincretismo, né? Adição de características de outras religiões às crenças tradicionais. Nós precisamos ressaltar também que, apesar de apresentarem diferenças significativas em sua estruturação social e política, as etnias originais africanas, elas apresentam alguns pontos em comum em suas práticas religiosas originais.
Além disso, as religiões africanas, elas são muito ricas em componentes ritualísticos. Aqui nós estamos falando das religiões tradicionais africanas, né? Estima-se que haja na África mais de 1.500 línguas nativas. Então, existem muitos grupos étnicos diversos. Então, cada grupo étnico com seu ritual. Então, as religiões nativas africanas, elas são religiões compostas por muito ritualismo, muitos instrumentos utilizados nos rituais, muita música, dança. Isso é comum nas religiões nativas africanas, né? Nas religiões tradicionais africanas, como meio de referência divina e como meio de acesso ao mundo espiritual. Então, nas religiões tradicionais, eles se utilizam bastante de música, de dança, de instrumentos, certo? Como essas religiões, eu já falei para vocês, essas religiões nativas, elas não têm um livro propriamente dito, um livro sagrado, não tem uma tradição escrita. Então, elas são transmitidas oralmente ao longo das gerações, né? As religiões tradicionais, elas são transmitidas oralmente. E cada comunidade ali da África tem seus próprios ritos, né? E existem pequenas diferenças desses ritos diante da tradição histórica de cada país, de cada região da África. E a oralidade, pessoal, ela permitiu também às religiões tradicionais africanas a incorporação de culturas e influências exteriores, né? Então, o contato com os muçulmanos da África saariana e com as religiões cristãs durante o período de colonização europeia formou o que nós chamamos de sincretismo religioso. Então, o que é o sincretismo? Repetindo mais uma vez, é a adição de características de outras religiões às crenças tradicionais. Então, pessoal, essa união, essa mistura aí, forçada até às vezes, né, entre cristianismo, o islamismo e as religiões nativas africanas, formou o que nós chamamos de sincretismo religioso, certo? Falaremos mais um pouquinho sobre esse tema. Então, aqui, ó, eu trouxe um mapa para vocês sobre o que nós chamamos de África Islâmica, né? Como os geógrafos e os historiadores dividem o continente. Então, a religião islâmica, ela está presente no continente africano, muito forte mesmo. É a religião de maior influência, mas essa influência ela fica concentrada ali no norte da África, principalmente. É a região chamada África Saariana. África Saariana, gente, certo? Observem bem no mapa, onde eu tenho uma linha divisória mostrando o limite do Saara e onde eu tenho a marca da África Saariana e a marca da África Subsaariana, né? Então, África Islâmica. O islamismo, ele está presente no Egito, né? No Sudão do Sul. O islamismo está presente no Chad, na Argélia, no Marrocos, na Tunísia, em Níger, na Nigéria, está presente em Mali, está presente na Somália, na Mauritânia. E essa adoção do islamismo na África se deu principalmente após os séculos 7 e 8, com as diásporas, né? Com a chegada dos califados até o continente africano, com a vinda de povos da Ásia e do Oriente Médio para a África, e nós tivemos aqui a introdução do islamismo muito forte mesmo, nos países da África saariana, certo? É importante destacar também que as práticas religiosas dos muçulmanos africanos passaram por modificações que as distinguem das práticas dos muçulmanos árabes, né? Incorporando muitas vezes elementos das culturas nativas pré-existentes no continente. É o sincretismo religioso, né? Então, olha aqui, eles são muçulmanos, né? Eles praticam o islamismo,
são muçulmanos, mas eles introduziram, são muçulmanos africanos. Por quê? Porque eles misturam as características do islamismo às suas práticas anteriores. Então aí está o sincretismo cultural, o sincretismo religioso da África Islâmica. E as correntes islâmicas na África, né, são duas correntes principais. Então o islamismo na África, ele vai se dividir, né? Ele vai ter, com essa adoção de hábitos bastante diferentes, bastante distintos entre si, nós vamos ter duas correntes islâmicas na África. Nós vamos ter o sufismo e o salafismo, tá? O sufismo é considerado o quê? Uma linha mística de muçulmanos. Os sufis, que incorporaram práticas de contemplação, meditação, dança e música para estabelecer o contato com Allah, certo? Então, eles utilizam, né, os sufis, eles utilizam elementos externos ao islamismo tradicional em sua prática, certo? Então, é o sincretismo religioso africano. Eles são muçulmanos, mas na prática eles introduziram ali uma linha mais mística ao islamismo. Então, o sufismo é uma linha mística de muçulmanos, onde tem dança, contemplação, meditação, música, para estabelecer o contato com Allah. E o salafismo, que é a outra corrente islâmica na África, uma corrente mais tradicional, mais conservadora das escrituras sagradas do Islã, que não permite a incorporação de outras influências às suas práticas religiosas. Então veja, o salafismo é conservador, enquanto o sufismo é a linha mística, né, do Islã. Então nós temos aqui uma divisão das correntes islâmicas na África, uma modificação aqui. Então, os salafis, né, os que são que seguem o salafismo, os salafis, eles são adeptos da Sharia, que é a lei islâmica, né, adotada no Oriente. Consideram que não deve haver separação entre o Estado e a religião, sendo considerados um grupo ortodoxo religioso. A difusão dos salafis na África se deu pela ação de entidades dessa ordem no continente em atividades de assistencialismo, por exemplo, por meio de ONGs, o que acabou por aumentar o número de adeptos, principalmente durante a segunda metade do século XX. Então, as duas correntes islâmicas na África são o sufismo, que é mais mística, e o salafismo, que é mais conservadora, tá? Totalmente conservadora. E aí, gente, existem conflitos armados aqui no continente africano por conta de religião também, gente. Então, as diversidades de práticas religiosas no continente africano levam muitas vezes a divergências. Então, nós temos ali cristãos, muçulmanos, as religiões nativas. Então, vai ocorrer o quê? Acaba ocorrendo conflitos armados dentro de alguns países, né? Então, a situação política de alguns países africanos são muito instáveis. Existem grupos armados, fortemente armados, que querem derrubar o governo. Então, frequentemente, nós observamos aqui reflexos dessa diversidade religiosa no continente africano, certo? Então, a diversidade religiosa traz os conflitos armados, mas não é só isso não, gente. Existem também outras questões por trás da religiosidade, né? Existe a questão do petróleo, existe a questão das jazidas mineralógicas que existem no continente. Então, utilizam-se da religião para legitimar os conflitos. Então, é isso que vocês precisam também ter essa sacada. Né? Então, são conflitos armados e são financiados por grandes potências, né? Por outros países que financiam essas armas, esse dinheiro para compras de armas também. A situação política ela fica instável, gerando guerra civil em
nações. Vamos ver? Por exemplo, o Sudão. O Sudão é esse país aí que você observa no mapa, a localização do Sudão ali, mais ao norte da África. Então, no Sudão, pessoal, existem tensões entre muçulmanos e não muçulmanos, tá? Tensões entre muçulmanos e não muçulmanos, destaquem aí. E essas tensões, elas levaram o país a uma guerra civil entre esses dois grupos. Essa guerra, gente, ela se iniciou em 1980. Então, essa guerra, ela durou por 20 anos, tá? Uma guerra que começou em 1980, uma guerra civil no Sudão. E essa guerra, ela envolveu questões raciais, étnicas e religiosas, tá? Raciais, étnicas e religiosas. Então, não é apenas uma guerra religiosa, certo? Então, ao longo desse período de 20 anos, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas tenham morrido no conflito e mais de 1 milhão de sudaneses tenham sido declarados como refugiados, o que transformou essa guerra civil em uma questão internacional. Então, a partir do momento que os sudaneses passaram a sair do Sudão, buscando países europeus, a guerra civil no Sudão virou algo internacional, virou uma questão internacional. A ONU precisou intervir, certo? As grandes nações precisaram intervir, porque era muito refugiado, eram muitas pessoas na extrema pobreza, miseráveis, procurando sair do Sudão. Então, além das mortes, né, que estima-se que foram mais de 2 milhões de mortos, as mortes causadas diretamente pelo conflito, a guerra civil sudanesa também deixou o país em situação de extrema pobreza, tá? Seus habitantes em condições de extrema vulnerabilidade social, com a intensificação das mortes por doenças e ondas de fome. Então, quando você observa imagens de crianças muito magras na África, são regiões de conflito, como no Sudão, né? Onde não há plantio, onde não há colheita, onde não há comércio intenso, onde não há serviços, onde há guerra civil, onde as pessoas estão tentando sair de lá. Aí, em 2005, foi assinado um tratado de paz que colocou fim ao conflito, tá? Tendo como resultado a separação da porção sul do país, que se transformou numa região autônoma chamada Sudão do Sul. Então, você observa aí no mapa, eu já trouxe até para vocês um mapa onde ocorre a separação. Então, o Sudão acabou por se separar. E você observa que nós temos ali oleodutos, refinarias, nós temos reservas petrolíferas. Então, essa guerra é uma guerra que é trazida a questão da religiosidade, da etnia e tudo mais, mas é uma guerra por petróleo, é uma guerra que vem além de questões religiosas, pessoal, certo? Então, em 2005 foi assinado o Tratado de Paz e vocês podem, no Explore Mais, da página 371 do livro de vocês, ler mais sobre o novo território formado, né? Sobre o Sudão do Sul. Então, fiquem à vontade para fazer a leitura aí do Explore Mais. Além do Sudão, nós temos também a Nigéria. A Nigéria também é um país africano que sofre com conflitos religiosos, tá? Esse conflito é entre cristãos e muçulmanos. E é um conflito que vem desde 1950, certo? 1950. E o conflito na Nigéria ele não chegou ao fim ainda, né? Então, cristãos e muçulmanos na Nigéria, eles realizam ataques armados constantes, certo? As principais motivações dos conflitos armados no país estão ligados ao controle político. Desde a independência da Nigéria, o controle político do país vem sendo disputado entre cristãos e muçulmanos. Na região norte do continente, um grupo armado chamado Boko Haram, aí no slide de vocês, formado por fundamentalistas muçulmanos, realiza uma série de ataques contra civis, espalhando violência, espalhando terror na região.
Então, Boko Haram, um grupo fundamentalista muçulmano, extremamente armado, tem a foto dele ali, você pode observar. Então, são chamados terroristas, né? Fundamentalista muçulmano. O que é um grupo fundamentalista? É que a religião para eles dita todas as regras. Então, eles vão ao extremo para colocar em prática seus preceitos religiosos, aqueles que eles acreditam como religião. Então, eles vão ao extremo, certo? Então, esse grupo Boko Haram, ele é famosíssimo no mundo por ataques, por violência, por tocar o terror mesmo ali no continente africano, principalmente na Nigéria. Estima-se que desde quando esse conflito começou, já tenham deixado mais de 30 mil civis mortos, fazendo da Nigéria um dos países com o maior número de violência no continente africano. Então, o maior índice de violência da África é na Nigéria, certo? E aí você observa imagens de crianças extremamente magras, de crianças vivendo na extrema pobreza. Então, vocês podem pesquisar também a Guerra Civil na Nigéria, no QR Code da página 371, onde vocês também, eu vou até deixar postado para vocês no Google Class dessa aula assíncrona, para que vocês possam fazer a leitura, certo? Então, apesar de grandes esforços internacionais, da intervenção de organizações, da intervenção da ONU, o conflito entre cristãos e muçulmanos na Nigéria ainda persiste, ainda ocorre e não há perspectivas de um acordo de paz entre as partes. Então, até hoje, ainda há o conflito entre cristãos e muçulmanos na Nigéria. E olha que começou em 1950. Então, é um conflito pelo controle político do país. E esse grupo fundamentalista muçulmano, Boko Haram, é muito radical, muito perigoso, que traz muitas mortes, traz muitas perdas, muita violência, muito terror. Certo, pessoal? Então, na aula de hoje, nós falamos sobre a África e nós falamos sobre a diversidade religiosa da África, do continente africano. Vimos aí que existem as manifestações religiosas nativas, que existem os muçulmanos, né, os praticantes do islamismo no continente, e existem também os cristãos, né, que adotaram o cristianismo a partir do momento do neocolonialismo, onde houve a influência dos países europeus ali no continente. Então, essa união, essa mistura de religiões no continente trouxe o que nós chamamos de sincretismo religioso e trouxe também conflitos armados no Sudão, como nós vimos, e na Nigéria. Então, boa aula para vocês, bons estudos, vamos ler mais, nos aprofundar mais sobre esse tema. Beijos e até a próxima!